A paz do Senhor, povo de Deus, amém? Quero saudar os irmãos que estão em suas casas, que o Senhor vos abençoe poderosamente, que a sua família seja abençoada pelo nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 10, de uma revista que foi do dia 7, do mês de junho, dia 7 de junho. E os irmãos já sabem o porquê que nós estamos nessa lição, devido à pandemia em si. A CPAD não divulgou uma revista para esse trimestre. E essa lição tem por título As Lutas dos Hebreus no Tempo da Conquista. Mas antes de eu começar a ler sobre a revista, eu quero fazer uma oração, amém? E eu quero pedir a você que, por gentileza, curve sua cabeça e ore comigo. Pai bendito, eu te louvo e te bendizo porque eu sei, Pai, que o Senhor é grande e eterna é a sua bondade. Senhor, nós te glorificamos porque sabemos que se estamos aqui foi porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos sustentado. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora toma essa aula em tuas mãos, que esse estudo possa ficar gravado no nosso coração, que possamos entender, Senhor, que o Senhor é quem tem cuidado de nós, mas nós precisamos fazer a nossa parte em um mundo de guerras e batalhas. Fica conosco, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Pois bem, o título dessa lição é As Lutas dos Hebreus no Tempo da Conquista. O texto áureo diz assim: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da sua face, porquanto te agradaste deles. Está em Salmos, de número 44, 3. O texto bíblico está em Josué, no capítulo 10, do verso 6 ao verso 8, e do verso 12 ao verso 14. Josué, capítulo 10, do versículo 6 ao 8, do versículo 12 a 14. E diz assim a Bíblia Sagrada: enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na sua mão, nenhum deles parará diante de ti. Versículo 9. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde o Gilgal. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua também, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem todos, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel como ele ao arraial
de Gilgal. Esse texto é um texto bem conhecido da Bíblia Sagrada. Eu acredito que todos já ouviram falar da história onde Josué ordena que o sol se detenha, que o sol, e existem polêmicas em cima disso, que Josué falou, o sol para, mas a ciência diz que quem gira é a terra, o sol permanece parado. Claro, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje acerca de todo o cosmos. Ele não tinha a capacidade de entender que quem gira é a terra e o sol fica parado. Ele não tinha essa capacidade, não tinha tecnologia para aquela época. E ele ordena que o sol se detenha. E o sol se deteve ali no alto, clareando a batalha, para que a batalha continuasse. E há quem diga assim, mas isso aconteceu. Eu não acredito. Bom, se você não acredita, quem sou eu para dizer que você tem que acreditar? Mas eu creio fielmente no que a Bíblia diz. Uma vez um homem me questionou sobre Jonas dentro da boca do peixe. E ele dizia assim, mas como pode o canal até o estômago do peixe, ele é como se fosse um funil, é impossível o homem adentrar aquilo ali. Eu falei assim, bom, você pode não crer, mas se a minha Bíblia dissesse que Jonas foi engolido por uma sardinha, eu também acreditava. E ele olhou para mim assim, que é isso, isso é loucura. Eu creio fielmente no que a Bíblia diz, e por isso que eu amo a palavra de Deus, amém? Então, a Bíblia deixa claro que o sol se deteve ao dia. Há quem diz que foi ao meio-dia, porque estava ao alto, e não se apressou em pôr-se. Mas tudo isso tem uma explicação dentro da Bíblia Sagrada, o porquê Deus fez aquele milagre dentro da guerra. Antes de eu entrar no tópico 1, eu quero me atentar aqui ao texto áureo, ao texto do dia, que está em Salmos de número 44, verso 3, que diz assim, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço, aleluia, e a luz da sua face, porquanto te agradaste deles. Eu gostei desse texto porque esse texto fez com que eu refletisse nele, e nesse texto eu fiz 4 perguntas a Deus. Olha como a Bíblia é tão grandiosa. Em um versículo, eu consegui fazer ao Espírito Santo, a Deus, 4 perguntas. E a primeira foi, quem não conquistou essa batalha? Isso é importante você entender que as pessoas têm dificuldade um pouco de entender a Bíblia. E às vezes fica assim, poxa, mas eu li, eu reli, eu tornei a ler e não consigo entender. E há uma técnica para que você possa compreender melhor a Bíblia Sagrada. Faça a pergunta à própria Bíblia. Questione o texto perguntando. Busque as entrelinhas daquilo que está escrito. E dentro desse texto eu fiz essas 4 perguntas. Quem não conquistou a guerra? Segundo, quem lutou? Terceiro, quem venceu? Quarto, e quem foi vitorioso? Se a gente prestar atenção no que a Bíblia diz nesse texto de Salmos 44, verso 3, pois não conquistaram. Quem não conquistou? O povo inimigo. E vai dizer bem claro assim, a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim, tua destra. Percebe que aqui ele muda o curso da história. Ele fala sobre um povo inimigo que guerreia, mas não vence. E ele fala sobre alguém que venceu essa guerra. E fala sobre quem se tornou vitorioso. Percebe que no texto de Salmos 44, verso 3, ele já dá um resumo de toda a história que nós vamos falar acerca das batalhas de Josué. Porque os inimigos guerreiam contra nós, mas eles não são vitoriosos contra nós. Como assim? Eu te explico. Porque nessa guerra, quem guerreia é o próprio Senhor, e quem vence é o próprio Deus. Se Deus vence, somos nós que somos o vitorioso. Entenda, nas suas guerras diárias, nas suas guerras que você enfrenta, coloque Deus na frente dela. Porque se Deus guerrear por você, você é quem vai usufruir da vitória. E é isso que a Bíblia está dizendo. Quem venceu foram os inimigos, quem perdeu foram os inimigos.
Quem guerreia somos nós. Mas quem vence é o Senhor. Mas o vitorioso somos nós. Então Deus é quem guerreia as nossas batalhas. Aleluia. Vamos lá. O texto bíblico que nós lemos de Josué, no capítulo de número 10, do verso 1 ao 14, se a gente for olhar o capítulo do 1 ao 14, a gente vai ter uma compreensão melhor do que a Bíblia está dizendo dentro desse texto. A Bíblia diz que Josué, ele tinha guerreado contra a cidade de Ai e derrotado a cidade de Ai, e isso trouxe uma batalha posterior a ela. Eles vencem, isso o pastor Carlos Pedro falou sobre isso, sobre a cidade de Ai, a importância da vitória dela, na aula passada, e essa vitória de Josué sobre a cidade de Ai trouxe um certo pavor nos reis que estavam à sua volta, nos reinos que estavam à sua volta. E esse pavor fez com que os reis montassem um planejamento de guerra para tentar invadir a cidade de Josué. Entenda? Eles não tentaram invadir pelo portão da frente. Eles começam a minar as forças de Josué, querem minar as forças de Josué à sua volta. E a cidade que ele escolhe é justamente a cidade de Gibeão, porque estava ao lado de Josué. Entenda, dentro desses, existiam ali 5 reis que queriam guerrear contra a cidade de Gibeão, simplesmente porque Gibeão fez um voto com o povo de Deus, fez uma aliança com Israel. Olha o que a Bíblia diz em Josué, no capítulo 10, no versículo 1. Sucedeu que, ouvindo Adonizedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Então entenda que aqui nós estamos falando sobre guerras tribais. O povo de Israel, nessa época, eles viviam separados em tribos, em clãs. Cada povo tinha, cada homem liderava a sua família, tinha a sua tenda. Eram os famosos andarios que viviam peregrinando sobre o deserto, e eles montavam, o povo ia crescendo, o povo crescendo, e eles ficavam em locais isolados, juntos, mas dentro daquele quadrado, cada um comandava a sua própria família. Isso, se você for estudar as histórias antigas, você vai ver sobre os clãs, os povos que peregrinavam sobre o deserto. Israel era como um desses. Era um povo que vivia andando, carregando as suas tendas, e quando eles chegam na terra de Canaã, eles adentram a terra de Canaã, e eles começam a guerrear contra os povos que estavam ali, e começam a instalar ali as suas habitações, as suas tendas. E naquela região tinha a cidade de Ai, a cidade de Jericó. Todos conhecem a história de Jericó. Josué, ele caminha 6 vezes em volta da muralha, cantando, tocando os instrumentos, fazendo um culto a Deus, e na 7ª volta ele roda 7 vezes em volta da muralha, e a Bíblia diz que Deus derruba a muralha de cima a baixo. Os historiadores dizem que a muralha ela não tombou nem para a direita nem para a esquerda, ela afundou sobre a terra. Historiadores dizem que aquilo ali tem-se uma certa explicação. Enquanto o povo caminhava, abalou toda a estrutura daquele solo, e as muralhas caíram. Mas eu sou bem enfático em dizer: o meu Deus foi quem fez tudo isso.
Eles tentam de todas as formas explicar os milagres que Deus acontece, e aqui eu lembro do ensinamento da doutrina passada, que Deus não se entende. O culto de ensinamento de terça-feira que eu dei o estudo aqui, eu fui bem claro, Deus não se entende, Deus se obedece, e o homem tenta explicar de todas as formas os milagres de Deus. Deus derrubou as muralhas de Jericó, e não fique pensando que era simplesmente como o muro da sua casa, não. Imagine a Avenida Itaoca em cima de um muro, isso era as muralhas de Jericó. Amém? E eram bem espessas, e Deus o destruiu, Deus o derrubou. E ali o Adonizedeque ficou sabendo das histórias de como Deus deu vitória a Josué sobre Jericó, e ficou sabendo também sobre Ai, como Deus deu vitória em cima da cidade de Ai. E temeu, porque Josué fez aliança, ou Gibeão fez aliança com Josué, e a cidade de Gibeão era muito maior do que a cidade de Ai. Detalhe, na cidade de Gibeão existiam ali homens valentes, homens prontos para guerrear, e ele temeu, porque pensou ele, olha, se ele destruiu o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, e se une com o vizinho da frente, eu estou perdido, porque eles vão vir destruir a minha cidade, vai me matar e tomar todo o meu reino, então vamos minar suas forças. Juntou ali 5 reis para tentar derrotar Gibeão, e ali, quando ele tenta derrotar a cidade de Gibeão, ele vai dizer, eu vou derrotar essa cidade, porque essa cidade é aliada, e depois nós avançamos. Isso é estratégia de guerra. E ele monta ali um cerco para cercar a cidade de Gibeão, com 5 reis, irmãos. São 5 povos, 5 reinos, contra um só. E a estratégia de guerra das tribos, dos povos tribais, era o seguinte: eu cerco a sua cidade, você não entra e você não sai. Se você entra, você não sai, você é cativo. Eu contamino as suas águas e você não tem abastecimento de água. De hora em hora eu mando espias, eu entro na sua cidade, destruo as suas plantações e a sua alimentação acaba. Essas eram as estratégias dos povos tribais. E essa foi a estratégia de Adonizedeque para tentar destruir a cidade de Gibeão. E ali ele monta aquilo ali, Gibeão, ele começa a ficar preocupado. A Bíblia não dá um espaço de tempo, quanto tempo Adonizedeque firmou um cerco sobre aquela cidade. Mas a Bíblia diz que Gibeão temeu. Gibeão temendo, pede ajuda a Josué. E aqui a história começa a ficar linda. Eu olhando esse texto, eu comecei a meditar, e se a gente parar para observar, a gente tentar entender esse texto, a gente tem que fazer alguns questionamentos em cima dele. Primeiro, quem era Adonizedeque? Alguns indicam que Adonizedeque é o mesmo Adoni-Bezeque de Juízes, capítulo 1, versículo 7. O Adoni-Bezeque de Juízes 1, capítulo 7, era aquele rei que entravam na cidade, guerreavam contra aquela cidade, destruíam a cidade, pegavam o rei daquela cidade e arrancava os polegares das mãos e os polegares dos pés, e o colocava para mendigar a sua mesa. Esse é o Adoni-Bezeque, e há quem associa Adonizedeque com Adoni-Bezeque. Mas a estratégia aqui não é diferente, porque os dois tinham a mesma estratégia, e os dois habitavam em Jerusalém. Então nós podemos conjecturar que são de fato o mesmo homem. Então entenda, esse rei, ele era cruel, ele não era um amiguinho que dizia assim, bom, eu vou te prender, mas se você me der tudo eu vou te soltar. Não, ele matava, ele deformava as pessoas. E por que esse homem entrava na cidade, ele tinha o prazer de arrancar os polegares das mãos, os polegares dos pés? Simples. Uma vez eu preguei sobre esse Adoni-Bezeque e eu tematizei como Satanás, o ladrão de identidade. Porque é uma realidade. Eles entravam na cidade,
arrancava os polegares das mãos, os polegares dos pés, para que aqueles homens, aqueles guerreiros, aqueles valentes, não pudessem mais empunhar uma espada e não pudessem mais guerrear. Arrancava os polegares dos pés, porque ele não ia poder mais correr. Porque quem não tem os polegares dos pés, ou quem é arrancado os polegares dos pés, automaticamente o seu andar é manco. Entenda, quem nasce sem ele, automaticamente o seu corpo se adapta. É simples, você vê, eu conheço um rapaz que ele não tem um polegar direito, mas já nasceu assim, com os dedos colados. E ele anda um pouco meio manco, mas anda perfeitamente e consegue jogar um futebol melhor do que eu. Mas, também jogar melhor do que eu, acho que todo mundo consegue, né? Então, é fato, ele fazia isso porque ele sabia que aqueles homens não iam poder correr mais. Aí eu te pergunto, traga para os nossos dias atuais, vê se o diabo não trabalha da mesma forma. Ele monta um cerco para minar todas as suas forças. E você vai ficando fraco. Ele acaba com o abastecimento da sua água, palavra. Ele vai minando as suas forças e te prende, te cerca, você fica sem saída. E se você deixar ele entrar, ele entra, arranca o polegar da sua mão, e você não é mais um soldado pronto para uma guerra. Ele arranca o polegar dos seus pés, e você não consegue andar com perfeição. E depois de tudo isso, ele coloca a sua mesa para mendigar todas as suas esmolas. É assim que o diabo trabalha. E aqui, esse rei monta um cerco para entrar em Gibeão. E eu acho interessante, lá em Juízes capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que esse rei foi destruído, e ele declara com seus próprios lábios: Deus me pagou, o Senhor me pagou de todos os maus que eu fiz a outro, ou seja, pagou na mesma moeda. Então, olha lá, vamos para a Bíblia, vamos aqui para a lição. Como eu disse, algumas perguntas que eu fiz dentro de Josué capítulo 10, a primeira foi essa: quem foi Adonisedeque? É o mesmo que Adoni-Bezeque, rei de Jerusalém, que foi destruído pelo povo de Deus. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Adoni-Bezeque era conhecido pelos israelitas como um rei que removia os dedos polegares das mãos e dos pés, da mãos e dos pés dos reis que ele subjugou ou que ele o venceu, para os torná-lo inofensível como guerreiro, presumivelmente para que eles não pudessem mais usar armas ou correr. Depois o colocava ao redor da sua mesa para comer as suas migalhas. Em Juízes 1:7, ele foi atacado e derrotado pelos exércitos de Judá e Simeão, e morreu da mesma forma que ele fez com os outros derrotados. A segunda pergunta que eu fiz, que eu parei para prestar atenção, que eram 5 reis contra um rei. E é a mesma coisa que Satanás faz na vida do crente. Ele cerca, mina suas forças, e se o crente permitir, ele entra na cidade, ele entra dentro, ele entra na vida, ele entra na história e faz uma arruaça. Entenda, essa lição de hoje veio para trazer para a minha vida e para a sua vida uma frase: nós estamos em guerra. E uma solução: nessa guerra só venceremos se deixarmos Deus guerrear por nós. Simples assim. Eu resumiria toda essa lição com essa frase e essa solução: estamos em guerra. E só venceremos essa guerra se o Senhor guerrear por nós. Então, eu tenho um recadinho de Deus para a sua vida. Nessa guerra, você nunca estará sozinho. Amém? Terceira observação que eu fiz dentro desse texto era que um irmão, isso aqui é interessante, sempre vai lutar
pelo outro irmão. Aí eu te faço uma pergunta: será que você estaria disposto a lutar para me ajudar? Qual a disponibilidade que você tem para lutar pelo seu irmão? Entenda, o povo, os gibeonitas, eles não eram irmãos de sangue de Josué, mas eles fizeram uma aliança, um pacto. E simplesmente por fazer uma aliança, Josué lutou por ele. Nós não somos irmãos de sangue, mas nós temos uma aliança. Eu tenho uma aliança com os irmãos. Irmão, tem uma aliança comigo? Porque somos do mesmo pai e vamos morar no mesmo local. Nós vamos passear nas mesmas ruas, vamos sentar nas mesmas praças de cristal. Nós vamos sentar na mesma mesa, onde o próprio Senhor é quem vai nos cear. Nós temos uma aliança. Eu tenho que ter comunhão contigo, e você precisa ter comunhão comigo. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala para ele assim: ó, você precisa ter comunhão comigo. Fala para ele: você é meu irmão, porque temos uma aliança. Nós temos uma aliança, presbítero Júnior. E até que ponto você está disposto a zelar por essa aliança? Até que ponto você está disposto de arregaçar as mangas da sua blusa e guerrear pelo seu irmão, que você acabou de dizer que é seu irmão? Eu já cansei de ouvir pessoas dizer assim: eu estou nem aí, ele procurou, ele que se vire. Eu já vi pessoas ajudando pessoas e pessoas: rapaz, isso aí não tem jeito mais não. Ora, como assim não tem mais jeito? Sou eu o dono da vida? Rapaz, tu está entrando no vento. Eu entendo, irmãos, que existem situações na vida do ser humano, principalmente de alguns crentes, que é Deus quem coloca em prova. E se é Deus que está provando, não somos nós que temos que se intrometer. Porque se você entrar numa prova que Deus colocou, tu vai caçar vento para a sua vida. É simples. Lembra da história de Ana? Ana era estéril. Foi porque ela era estéril? Não, foi o próprio Deus que cerrou a sua madre. Foi o próprio Deus que impediu ela de dar à luz. Para quê? Para que Deus tratasse dela, a fim de que viesse um grande homem do seu ventre, um grande homem de Deus, chamado Samuel. Então, quando Deus é quem prova, não coloque as suas mãos, porque certamente você vai caçar vento para a sua vida. Uma vez eu estava dirigindo um culto de libertação, e chegou uma irmã pedindo oração, chorando, no final do culto. Ai, pastor, eu peço oração porque meu marido foi embora, e eu quero meu marido de volta em casa. Aí, né, irmãos, a gente, quem trabalha com libertação, tem que estar sempre ligado, né? Eu perguntei: mas como assim, meu irmão, seu marido foi embora, o que aconteceu? Ele voltou para a mulher dele. Eu: como? Ele tinha se separado da mulher, veio casou comigo, veio morar comigo, e agora ele voltou para a mulher dele. Eu disse: irmão, então que Deus abençoe que aquela família foi restaurada. A irmã queria que eu orasse para que o homem voltasse e ela continuasse no adultério. Então a gente tem que estar ligado. Nem tudo a gente pode entrar na guerra, irmão. Nem toda guerra você pode entrar, porque Deus não está naquilo ali, não. Já pensou, Senhor? Ó, Senhor, traz esse homem de volta para a sua casa. Ele já estava na casa dele, na família de verdade dele, porque ele vivia com ela em adultério. Então não é qualquer batalha que a gente deve entrar, eu entendo isso. Mas se o seu irmão te pede uma ajuda, seja pronto a ajudar. Mas sempre vá na direção de Deus, porque foi isso que Josué fez.
Josué, ele vai guerrear a favor de Gibeão, mas ele consulta a Deus e pede direção. E Deus é claro, Deus fala claro. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá para o texto que nós lemos. Josué capítulo 10, versículo de número 8. E o Senhor disse, quem disse? O Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Então, para Deus dizer isso para Josué, Josué consulta a Deus, se ele pode ir ou não à guerra. Então, não é qualquer batalha que você vai enfrentar, achando que você vai ser vitorioso. Coloque Deus na frente da sua batalha. E se teu irmão te pedir ajuda em meio a uma guerra, não mida esforço. Guerreie, afinal, nós somos irmãos e temos uma aliança com o nosso Deus e um ao outro. A segunda observação que eu fiz nesse texto é como Josué chegou na guerra. E aqui eu entendo que o socorro de Deus em meio às batalhas, ele vem de maneira repentina. No texto que nós lemos, Josué ele chega para guerrear e o povo já tinha cercado a cidade de Gibeão. A guerra já tinha começado. E quando ele já chega destruindo todo aquele povo. Porque Adoni-Zedeque e os outros 4 reis não esperavam a chegada de Gideão, de Samuel, de Josué, perdão. É muita Bíblia, né? Então, ele não esperava a chegada de Josué. E quando Josué chega, a Bíblia diz que ele chega repentinamente. E aqui eu entendo algo profundo para nós, que vivemos guerras e guerras, batalhas e batalhas constantes em nossas vidas. Que isso, presbítero? Eu tenho vivido um momento de paz. Irmãos, você pode até estar usufruindo da paz, como eu também estou. Mas a nossa vida sempre será uma vida de batalhas. E detalhe, nós guerreamos contra um inimigo que nós não enxergamos. Nós estamos em desvantagem. Quem já viu o filme O Invisível? Eu já. E o invisível, ele bate nas pessoas e as pessoas não sabem de onde está vindo o tapa. Nós estamos em desvantagem, porque guerreamos contra alguém que nós não enxergamos, lutamos contra o invisível. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que, embora eu viva em paz, o meu inimigo vive tramando, arquitetando, projetando algo contra a minha vida, mas eu tenho um Deus, aleluia, que cuida de mim. Lembrei até de um hino: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, e por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Ô irmão, nessa guerra o Senhor é quem guerreia por nós, e quando Deus vem para nos dar a vitória, até o inimigo é surpreendido, porque o nosso Deus é um Deus de surpresas, e você pode dar um glória a Deus por isso? Ele é Deus e Ele quer guerrear suas guerras. Nesse texto, algo interessante também é o motivo porque o sol parou. E aqui é algo interessante, que o sol, o fato do sol parar deixa claro que, se for preciso, aleluia, para nos dar a vitória, Deus amplia até o tempo de uma guerra. Como assim, presbítero? Eu lhe explico. Sabe aquela guerra que passa
tempos e tempos, você continua na mesma batalha. E parece que aquilo nunca vai acabar, e você está guerreando, Irmãos, não se desespere, que às vezes, para dar vitória ao seu povo, Deus amplia até o tempo. Foi isso que Deus fez. Josué disse: sol, detenha-te, pare-te aí. E Deus disse: opa, eu assino embaixo, para aí, sol, não vai anoitecer. Porque enquanto o sol estiver claro, o meu povo vai estar guerreando. E enquanto o meu povo está guerreando, é eu que estou dando vitória. Então, às vezes, Deus amplia o tempo de uma batalha, para que você seja vitorioso no final dela. Então, não se desespere. Pode durar até um certo tempo, mas no final, você entoará um cântico de vitória ao nosso Deus. Aleluia. Vamos aqui, irmãos, rapidamente entrar na lição. Eu não vou me atentar em ler a lição em si, até porque alguns irmãos não têm ela em mãos. Mas o tópico 1 da lição, ela fala sobre o reino sul, e tem um subtópico 1 sobre os inimigos do sul. O tópico 2 fala sobre Deus luta por Israel, e o tópico 3 fala sobre os homens maus. Dentro desse tópico 1, eu estive meditando nesse tópico, e eu quero ler um versículo com os irmãos, dentro dessa lição, simples, está lá em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 5 ao 9. Eu me fiz uma pergunta: por que Deus, irmãos, por que Deus escolheu uma terra habitável para o povo habitar? Você já se parou para perguntar? Olhe para mim, por favor. Você já parou para perguntar por que Deus escolheu? Irmãos, a terra era muito grande, tinha muito espaço, tinha vários locais desertos, vários locais vazios. Por que Deus escolheu uma terra habitável para o povo habitar? Você já parou para perguntar isso? A Bíblia responde. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 5 ao 9. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe cresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. Para onde eles foram? Para a terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém. Até aonde? Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus naquela terra. E apareceu o Senhor. Aqui você entende por que Deus escolheu aquela terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Então entenda, Deus não quis arrumar briguinha com um povo que já estava morando ali, não. Era o povo que estava numa terra que Deus já tinha prometido para dar para o seu povo. E Deus disse: Abraão, a tua semente eu darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai. Você está vendo a geografia do local? Ele entra na cidade de Canaã, ele habita na cidade de Canaã, e Deus disse: toda esta terra eu darei para a sua semente. E ele sobe para onde? Para as montanhas. Os reis que guerrearam contra Gibeão eram homens das montanhas. E ele fica na montanha entre Betel e a cidade de Ai. O mesmo local onde aquele povo habitava é o mesmo local onde Deus tinha prometido a Abraão que daria a sua semente. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 5 ao 9. Então Deus não comprou uma guerra com um povo qualquer. Deus comprou uma guerra para cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão, que daria aquela terra para a sua semente.
Isso é importante a gente entender. Porque Deus escolheu uma terra habitável para dar para um povo habitar. Porque Deus já tinha feito uma promessa, e Deus promete e cumpre. Se Deus entenda, se foi Deus que te prometeu algo, tenha certeza que isso vai se cumprir. Quando eu falo se foi Deus, porque tem muito panfleto aí afora dizendo ser profeta, que diz que Deus falou e na verdade Deus não falou nada. Já profetizaram que eu ia gravar CD. E quando falaram para mim, eu dei um serviço, se eu gravar, eu desvio metade dos irmãos. Porque eu sou ruim de cantar. Eu louvo a Deus que Deus me deu uma esposa e uma filha que canta bem, porque eu, para cantar, um desmantelo. Nem tudo que se diz ser Deus é Deus. Provai e vede. Provai as profecias, para saber se realmente vem de Deus. Não os profetas, que quem somos nós para provar os profetas? Mas sim as profecias. Então, se realmente foi Deus quem te prometeu, calma, vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falaria e não cumpriria? Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Outra perguntinha que nós podemos fazer dentro dessa lição, se tiver, tá atento aí, se tiver alguma pergunta, pode me interromper, tá? Outra pergunta que nós possamos fazer dentro dessa lição era: qual a origem daquele povo que habitava naquela terra? Porque o Deus, ele dá a Josué dá ao seu povo, através das mãos de Josué, toda aquela terra. Ele guerreia por Gibeão, que também faz parte daquele quadrante de terra onde Deus prometeu dar ao povo de Abraão. Mas você já se perguntou sobre a conquista de Canaã? Quem era o povo que habitava ali? De onde é aquele povo? Qual a origem daquele povo? Irmãos, eu estou dizendo isso porque, olha para esse irmão que está falando assim, ó, a Bíblia, fala para ele assim, a Bíblia, não, fala como está falando assim, ó, irmão, a Bíblia, ela se explica. A própria Bíblia explica a própria Bíblia. Aí tem um monte de pseudos doutores, surgiram até os doutores em divindades, e tanta coisa aí, tanto rótulo, tanto canudo, e ele tenta explicar a Bíblia. Não precisa muita coisa, a Bíblia já se explica ela mesma. Porque quem era aquele povo? Qual a origem daquele povo? Acompanhe comigo, Gênesis capítulo de número 10. Gênesis capítulo 10, verso de número 6 ao 20. Lembra quando Josué ele entra na batalha, e quem vivia ali? Os Zeus, né? Os Zeus da vida. Os Eteus, Eveus, aí tantos Zeus. Quem era esse povo? Gênesis capítulo 10, versículo 6 ao 20, que diz assim, e os filhos de Cã são Cuxê, Misraim, Epute e Canaã. Qual é o último filho de Cã? Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E os filhos de Cuxi, os netos de Cã, foram Nirode, todo mundo já ouviu falar de Nirode, né? Nirode, e este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o príncipe do seu reino foi Babel. E o princípio do seu reino foi Babel. Nirode foi quem projetou a torre de Babel. E Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Destas mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive. E Reobote-ir,
e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e Anamim, e Leabim. Aí você diz, pô, tu está lendo genealogia, é para você entender. E Neflutuim, e Patruzim, e Casluim, de onde saíram os filisteus. E a Catiforim, aí vem a linhagem de Canaã. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Éter, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Averdeu, e vai tanto eu aí para frente. Depois se espalharam as famílias dos cananeus, e foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admá, e Zobaim, até Lasa. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, e suas terras e as suas nações. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com o texto, com a conquista da terra, com as guerras dos hebreus? Simples. Você lembra quem foi que viu Noé nu? Noé estava lá, foi lavrador do campo. Vem comigo para a Bíblia. Você não fala assim, não, isso é história do presbítero Wesley. Não é história minha, não. Gênesis, capítulo de número 10. Aleluia. Gênesis capítulo de número 10, o verso de número 6, fala sobre a descendência de Cã. Aleluia. Capítulo 9, perdão. Olha o que a Bíblia diz acerca dos filhos e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse: frutificai-vos e enchei a terra. Aleluia. Olha o que diz lá no versículo 20 do capítulo 9. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Ou seja, ele arrancou a sua roupa no meio da sua tenda. E viu quem? Quem foi o filho de Noé que viu Noé nu? Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-lhes saber a ambos os seus irmãos. Então tomaram Sem, Jafé, uma capa, e puseram sobre os corpos do seu pai, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e o seu rosto eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Aleluia. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E quem era a linhagem de Canaã? O povo que habitava na terra prometida. Então entenda, Deus não escolheu aquela terra aleatoriamente. Deus escolheu a terra porque tinha dado uma promessa a Abraão. E Deus
fez com que o povo de Deus destruísse aquele povo e escravizasse aquele povo, para se cumprir o que Noé tinha falado lá atrás. Os irmãos estão entendendo, amém? Presbítero, a irmã Sol, ela pergunta aqui pro... Sempre a Sol, né? Sempre a Sol. Sol é uma benção. É uma benção. E ela diz o seguinte: Deus guerreia a guerra do ímpio ou eles vivem em guerra? Boa pergunta essa. Deus guerreia a guerra dos ímpios ou eles só vivem em guerra? Todos nós vivemos em guerras. Mas Deus tem compromisso com o seu povo. Sabe aquela frase antiga que os antigos dizem? Se guerrear com Deus é duro, imagine sem Deus. Isso é a prova que Deus não guerreia toda a guerra. E existem guerras que Deus não está nela. Então, eu seria louco, só para compreender, eu seria louco de dizer que Deus guerreia em favor dos ímpios. Seria louco em dizer. Aí, para incrementar, a nossa irmã Andréia Ramos, ela diz: o ímpio já vivem em guerra. Deus mostra o caminho para eles, que é a palavra. Só assim os ímpios vão conseguir sair da guerra do mundo. Isso aí, perfeito. A gente tem que prestar atenção porque sobre tipos de guerra. Nós vivemos uma guerra espiritual. Lembra de Efésios capítulo 6? Nós vivemos uma guerra espiritual. Guerreamos contra o inimigo das nossas almas. E a Bíblia é clara, não tem como agradar a dois senhores. Ou você serve a um e aborrece o outro, ou você aborrece um e serve ao outro. Não tem como. Não tem como dizer ser de Deus, servir a Deus e fazer a vontade do diabo. O ímpio, é impossível dizer eu sirvo a Deus fazendo as obras do diabo. É impossível. Então Deus não compactua com coisa errada. Nós guerreamos uma guerra espiritual e somos vitoriosos, porque vitoriosos não, eu estou sendo muito simplícito em dizer que nós não somos vitoriosos. Bate no peito e diz assim: eu sou mais que vitorioso. Porque nós guerreamos com Deus, não guerreamos sozinho. O ímpio precisa entrar pelo caminho da verdade e conhecer a Deus, para que as suas guerras sejam guerreadas pelo Senhor. Então, entenda, o povo que habitava ali, acho que eu fui claro, né? O povo que habitava ali era justamente o povo descendente de Cã, os Zeus da vida. Esse povo habitava na terra de Canaã. E Deus o destrói e pega aquele povo e faz com que aquele povo se torne escravo, cumprindo o que Noé tinha falado ao seu filho: seja Canaã servo dos seus irmãos. E isso aconteceu. Isso é Bíblia, irmão. Você não pode pegar um texto isolado e tentar entender isso se você não for para o contexto. Isso é claro. Então, se a gente prestar atenção, a gente vai entender quem era, qual a origem daquele povo. Outra coisa que eu achei bem interessante é: se Deus deu a terra, por que eles tiveram que guerrear? Isso que é interessante. Olha o que a Bíblia, olha o que a lição que nós estamos estudando, ela fala. No tópico 1, fala sobre o reino do sul. No tópico 2, fala sobre o reino do norte. Já no tópico 3, ele fala sobre o tema conquistando o impossível. Irmãos, ninguém vai a uma batalha ou a um lugar para conquistar, ninguém conquista alguma coisa de mão beijada. Não, eu conheço fulano que ganhou isso e não fez esforço nenhum, mas alguém fez esforço para ele ganhar. Nada vem de mão beijada. Eu estava conversando ontem com um sobrinho meu, ontem à tarde, e eu disse para ele, eu estava dizendo justamente sobre isso, sobre como nós, como eu, como o pai dele, como meus irmãos lutaram para ter o que tem hoje.
Não é muito, mas foi com muita luta. Ninguém ganha nada de mão beijada. E para alguém ganhar alguma coisa de mão beijada, alguém tem que lutar para dar. Então, não existe vitória sem luta. Não existe conquista sem luta. Só conquista aqueles que estão dispostos a ir atrás para conquistar. Ninguém conquista nada sentado. Ninguém consegue encontrar um emprego sentado na frente da televisão. Ninguém consegue passar em uma prova sem estudar para aquela prova. Ninguém consegue tirar a habilitação se não for para a autoescola. Ninguém come uma comida gostosa sem que alguém vá para o fogão fazer. Não, presbítero, lá em casa de domingo não tem comida, o fogão não funciona. E você come o quê? Não, eu faço o lanche, mas alguém fez o lanche. Então, para que tudo venha a acontecer na vida do ser humano, é necessário um esforço de alguém. Então, se você está preocupado com guerras e batalhas, como eu disse, você disse que nós estamos em guerra, sim, vivemos uma guerra. E se você anda preocupado, calma, não se desespere, confia em Deus. Porque a nossa vitória, ela é certa, mas para ganharmos a nossa vitória, nós não podemos ser frouxos em meio à guerra. Lembra de Gideão? Que os covardes e os medrosos voltem. Lembra de Provérbios? Se nós se mostrarmos frouxo no dia da angústia, a nossa fé será pequena. Então, para vencermos uma batalha, Deus não vai te dar de mão beijada. Você precisa estar pronto para guerrear as suas batalhas. E foi isso que aconteceu na Bíblia. O povo inimigo se levanta contra Gibeão resiste até um certo ponto, mas viu que não tinha mais força, pede ajuda. Isso aqui é interessante, porque tem muita gente que morre espiritualmente por egoísmo. Ele está lutando, está sofrendo, mas ele não tem a capacidade de chegar para o pastor, não estou conseguindo me dar uma orientação. Se acha autossuficiente para vencer uma guerra que ele está sozinho. Aí você entende por que muita gente se desvia em meio à batalha. Por que muita gente se comporta como um covarde, vira as costas para a guerra e se dá por vencido. Porque se acha autossuficiente para vencer uma batalha que ele não tem capacidade para entender, e ele não tem a coragem de chegar para alguém e falar assim, varão, ô minha irmã, claro, você não vai chegar isso para qualquer pessoa, porque nem todo mundo vai te dar uma certa orientação de Deus, mas você vai procurar o seu pastor e vai dizer, pastor, eu estou passando por uma dificuldade assim. O que o Senhor me orienta para fazer? Porque foi isso que Gibeão fez. Gibeão viu que não tinha mais saída e ele pede ajuda a Josué. E Josué estava pronto para ajudar o seu irmão. Então peça ajuda. Não, eu tenho vergonha, irmão. É a Bíblia que diz, contai as vossas necessidades aos santos. É a Bíblia que diz que é você que tem que comunicar. Sabe aqueles irmãos? Ô, irmão, você não vai mais para a igreja, por quê? Eu não vou mais naquela igreja. Eu passei aqui uma luta travada e o pastor nem ligou para mim. Aí você pergunta, mas o pastor sabe que você está... Não, mas ele é o pastor das ovelhas, ele conhece todas as ovelhas, ele tem que saber de tudo. O pastor é Deus, irmão.
Como é que o pastor vai saber que a luta de cada membro da igreja? É impossível, a não ser se tiver só um. Se ele tiver um membro só na igreja, aí ele vai saber de tudo, até a hora que o membro acorda. Mas se ele não, são vários membros, como é que o pastor vai? Se o pastor não é Deus, então se você não falar, se você não pedir ajuda, ninguém vai estender a mão para te ajudar. Eu não estou dizendo que você tem que ser pedinte, não. Eu estou dizendo que você tem que pedir para o irmão resolver o seu problema, não, mas é pedir orientação de como lidar com as coisas da sua vida. Nós estamos tendo aqui toda quarta-feira, no Refúgio Jovem, palestra sobre suicídio, depressão, ansiedade, pessoas que sofrem isoladamente, mas não comunicam, não pedem ajuda. E tem muita gente perdendo batalhas porque quer guerrear sozinho. Comunique, irmãos, peça orientação. Deus vai te orientar a vencer esta batalha. A conquista, a luta, pode até ser impossível aos nossos olhos. Mas se nós temos Deus, eu me lembro de uma certa feita, eu evangelizando, e um senhorzinho de idade me parou no meio do caminho e falou assim, ó, o Wesley? Senhor, ô varão, Padre do Senhor, eu não conhecia ele. Ele, varão, que benção te veio, eu tenho um negócio para te contar. Falei, conta, não conhecia. Falei assim, ó, o meu filho aceitou Jesus em uma cruzada que você fez. E você pregou, hoje meu filho está firme, a família dele foi restaurada. Meu filho largou o tráfico, a família está uma benção, os filhos estão indo para a igreja, o meu netinho canta nas crianças. Eu quero te dizer uma coisa, toda noite, toda meia-noite, eu não esqueço de orar a Deus pela sua vida. Sabe por que eu estou contando isso? Porque quando você comunica as suas lutas, pede orientação, você não vai ter somente uma pessoa para te orientar, você vai ter um irmão que vai dobrar o joelho e vai clamar a Deus pela sua vida. Quantas das vezes eu cheguei de noite em casa e eu via meu papai e mamãe de joelho dobrado na cama orando por todos nós, os filhos. E não tem coisa melhor, irmão, do que guerrear uma guerra com Deus na frente, os seus irmãos te cercando de oração. A vitória é certa. A vitória é certa, irmão, creia nisso. Porque Deus, Ele tem interesse em guerrear nossas guerras. Então não lute sozinho, larga de se sentir autossuficiente, você não é a última Coca-Cola do deserto, você não é o último biscoito do saco, não, você é ser humano comum, eu não sou melhor que você e você não é melhor do que eu, nós temos defeitos, e temos algumas fraquezas, temos algumas impossibilidades, tem alguma coisa que eu não consigo vencer, e eu preciso de orientação de alguém. Como eu tenho saudade do meu pai, que no momento da dificuldade eu ia lá, pai, é isso, e eu não sei, o que eu faço? Meu filho, já passei por isso, era sempre assim, já passei por isso, vai por aqui, por ali, assim, e no final, oh glória, a vitória era certa. Então não tenha vergonha de pedir orientação a quem possa te orientar. Não vá para qualquer pessoa. Hoje tem tanto profeta, irmão, que a gente fica até desesperado. Tem uns até do Facebook. Tem um dia que eu abri o Facebook, eu tenho redes sociais, né, irmão? Eu abri o Facebook e estava lá uma irmã orando, porque Deus vai entrar na tua casa agora, recebe Deus aí na tua casa. Eu olhei aqui assim e falei, meu Deus do céu, que isso? Como assim? Deus entra em qualquer casa? Essa luta aí que você está passando, que você está precisando dessa vitória, Deus vai te dar. E se foi Deus que tirou? Então, cuidado. Não é qualquer profeta que se diz ser de Deus que você tem que dar ouvido. Então, ouça o seu pastor. Livro de Hebreus. Obedecei aos vossos pastores, que velam pelas suas
almas. Amém? Para a gente concluir, acho que a hora já está apertando, né? Quantos minutos tem? Quantos minutos tem? 15. Então vai dar para concluir certinho. Se Deus, como eu disse para os irmãos, se Deus dá a terra, por que o povo tinha que guerrear? Simples. Porque Deus não dá nada de mão beijada. Deus nos dá a nossa vitória. Isso aqui, eu quero que você bote a mão no seu peito e fale assim, ó, Deus só vai me dar a minha vitória dependendo do meu empenho. Você está enfermo. Precisa ir no médico fazer uma consulta. Não quero nem saber o que eu tenho. Deus vai me curar. Deus cura. Mas você precisa se esforçar também. Frase dos antigos. Aquilo que está à sua mão para fazer, faça. Porque o impossível Deus cuida. E é uma realidade. O impossível é para Deus fazer. Mas o possível é você que tem que fazer. Como eu disse no começo dessa aula, nós vivemos em guerra. Irmãos, a nossa guerra, as nossas lutas, só vão ter fim quando nós fecharmos os nossos olhos para encontrar com o Senhor. Não vai acabar. A sua vida é uma vida de guerra. Não, verdade, isso é uma realidade. Ou você acha que o diabo não faz de tudo para destruir a sua vida? Irmãos, é de tudo. Ele é paciente, ele fica ali ó, arquitetando, planejando, ele manda alguém, ele envia uma pessoa, ele envia algo, ele vai trabalhando, ele está incansavelmente trabalhando para nos tirar da presença de Deus e nos levar para o inferno. Nós vivemos constantemente em uma guerra, e eu tenho um recado para você, você só vai ser vitorioso nessa guerra se você contar com Deus na sua frente. Aleluia! Ninguém vence guerra sozinho. Se você for botar lá na combate, UFC, MMA, você vai ver os caras lutando, e é terrível, eles arrancam sangue um do outro. Se você for ver aquilo ali, o cara venceu, sofreu, venceu, mas para aquele homem vencer, ele teve um treinamento antes de alguém que estudou a estratégia do adversário para poder dar a ele as técnicas para que ele possa vencer aquele adversário. E você não conhece o seu adversário na totalidade, mas Deus conhece tudo. E ele sabe aonde o adversário quer te tocar. Lembra de Pedro? O próprio Deus diz, ó, Satanás pediu para tocar aí, mas eu roguei ao Pai para que isso não aconteça. Deus conhece tudo, e tudo está nu e patente diante dos seus olhos. Nós vivemos em guerra, precisamos estar pronto para guerrear. Se Josué não estivesse pronto para guerrear, o povo de Gibeão ia sofrer a perda, ia ser destruído. Se Josué não estivesse pronto para guerrear, Deus não usaria ele para vencer aquela batalha. Entenda, quem guerreia somos nós. Mas quem vence é ele. Quem guerreia é eu e você, mas quem vence é ele. E depois que ele vence, o vitorioso sou eu e você. Porque nós guerreamos, ele é quem vence, mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Levanta a sua mão e dê um glória ao nosso Deus, porque ele merece. Aleluia. Deus tem interesse em guerrear as nossas guerras, mas nós precisamos fazer a nossa parte.
Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Olha o que a Bíblia diz. Não, você fala assim, presbítero, eu vou guerrear, mas eu vou deixar Deus guerrear sozinho. Olha o que a Bíblia diz para você. Vistam toda a armadura de Deus. Quem tem que vestir? Sou eu, é você. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, a luta de quem? A nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quem deve se vestir da armadura de Deus? Sou eu. Quem é que luta não contra os humanos, mas contra os inimigos espirituais? Somos nós. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 5, olha o que a Bíblia diz. Pois, embora, 2 Coríntios 10, 3 ao 5, pois, embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. E Deus é tremendo, né, irmão? Olha como a Bíblia se explica por si só. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, aleluia, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. A luta é minha, sou eu que tenho que guerrear. É você que tem que lutar, irmão. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 7, versículo 21 e 23. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Atua em quem? Em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Você sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele vive numa guerra constante contra as suas próprias vontades carnais. Nós estamos em guerra. E nessa guerra, o Senhor quer guerrear por nós. Então deixa Deus entrar nessa sua batalha aí, irmão. Não tenta guerrear sozinho não, que você vai perder. Deixa Deus cuidar de você. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. O que é nascido de Deus, vence o mundo. Só vence quem está lutando. O que é nascido de Deus, vence o mundo. Aleluia! E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê, aleluia, que Jesus é o Filho de Deus. Está aqui a resposta da nossa irmã Sol. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Nós é que temos que vencer, e para vencer temos que lutar, irmão. Deus guerreia por nós. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 4. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Às vezes alguns irmãos perguntam, presbítero Wesley, por que você, quando cumprimenta, fala assim, a paz do Senhor, soldado? É por causa desse versículo aqui. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Vivemos em guerra. E se estamos em guerra, que possamos ser soldados preparados para a batalha. Que nós possamos ter a nossa arma, a Bíblia Sagrada, bem limpa. E se possível for, quem já foi militar vai entender, que coloque a bala na agulha.
Porque o diabo não brinca em serviço. O nosso inimigo não brinca de ser inimigo. Ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir os seus parentes, ele quer destruir o ser humano. Se tem uma pessoa invejosa que odeia o ser humano, é o diabo. E ele não brinca de ser diabo. Mas que nós possamos militar como um bom soldado de Cristo Jesus, que maneje bem a palavra da verdade, a nossa espada, que possamos guerrear contra todas as ordens espirituais da maldade, e de lá na frente vencer e dizer, verdadeiramente foi Deus quem fez isso. Estamos em guerra. E nessa guerra é o Senhor quem guerreia por nós. Salmo de número 144, 1 e 2. Bendito seja o Senhor, a minha rocha. Olha o que o salmista diz: que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, aleluia, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim e os povos. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você aqui? São versículos dentro da Bíblia Sagrada, que deixa claro que sou eu e você que tem que guerrear. Nós temos que guerrear. Não possamos ser frouxos em meio às batalhas. Sabe aquele homem criado por vó? Que chuta uma pedra. Os antigos sabem muito bem quando o camarada é frouxo, você foi criado por vó, né? Assim que falavam antigamente. Eu não sou antigo não, eu tenho 33 aninhos só. Mas eu andei com muito antigo. Se tem uma coisa que eu amo é de ouvir os mais antigos. Tem alguns aqui que eu chamo de velho. E aí, meu velho? Carinhosamente. Tem a nossa irmã Nadir, que eu chamo ela de a minha novinha. Ela está velhinha. Eu amo os idosos. E eu gosto de ouvir as histórias. Quando eu paro para conversar com o pastor José Rodrigues, eu fico de boca aberta. Com as histórias de missões. As histórias de Deus. Eu amo ouvir as histórias dos antigos. E é uma realidade. Os antigos diziam, e hoje ainda se falam, que o cara, como é meio frouxo, vai dizer, isso aí foi criado por vó. Por quê? Porque vó faz todas as vontades. Vó faz tudo. Pode ser de madrugada. O neto fala assim, ai, vó, estou com fome. Ela vai lá para o fogão e vai fazer um chocolate. Estou mentindo, vó? É verdade, né? Aí, vó, acabou de comer comida. Mas, vó, eu queria comer um sanduíche, eu queria comer um misto. Ela vai lá para a sanduicheira e vai botar queijo no pão e vai fazer um misto para o neto. É verdade, porque a vó faz de tudo. A vó dá tudo na mão. Mas eu tenho um segredo para você. Deus não é tua avó, não. Deus não é vovó, não. Deus não vai te dar tudo de mão beijada, não. É você que tem que guerrear. Então guerreie, porque Ele cuida de você. Para me concluir, Salmos de números 18, 34 e 38. Olha o que a Bíblia diz. O salmista Davi dizendo: Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustenta. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre os meus caminhos, para que não se torçam os meus tornozelos, ou não tropecem os meus pés. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei, ou seja, não recuei, enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem todos eles debaixo dos meus pés. Percebe o que o salmista Davi está dizendo? Que ele foi, destruiu os inimigos, acabou com os seus inimigos,
e todos eles ficaram debaixo dos seus pés. Mas ele deixa claro que quem deu força para ele, olha, quem preparou as suas mãos para a batalha foi Deus. Quem deu força para o seu braço para esticar o arco de bronze foi Deus. Quem deu a estratégia foi Deus. Isso aqui eu acho lindo, porque a guerra é nossa, mas quem monta a estratégia é Ele. Lembra de Gideão? 32 mil, tem muita gente, Gideão. Faz o teste, Vanda, grita aí, os covardes no caminho volta. Voltaram 22 mil, ficaram 10. Gideão, ainda tem muita gente. Mas Gideão, mas Senhor, são só 10. São só 10 mil, Senhor. Não, Gideão, tem muita gente. Se esses homens ganharem, vão dizer que foi pela sua força e não por Deus. Coloca ele no lago, faz um teste para saber quem é bom de guerra. E dos 10 mil, 9.700 foram reprovados. Ficaram somente 300. Gideão vai para a guerra. Qual era a arma de Gideão? É um vaso de barro, um cântaro de água e uma tocha. Quem é que vai para uma guerra com vai jogar o vaso na cabeça de mais de 30 mil, mais de 60 mil homens? Tá bom, Senhor, então vamos. Já que o Senhor está mandando, vamos. Não, pela campina não, vai pelo vale. Ah, mas Senhor, pelo vale? Os inimigos estão no alto, vamos ser alvo de flechas? Vamos ser pelo... Vai pelo vale, Gideão. Imagina, Gideão, a guerra é sua, mas a estratégia é minha. Aleluia. Gideão vai, joga o cântaro, toca a trombeta, acende as tochas. A claridade do fogo no meio do vale, o lugar fechado, parece ser muito grande. Os inimigos olham aquilo ali e veem, é muita gente, porque o fogo tampava a visão deles, de quem estava atrás. Mas a claridade dizia que tinha muita gente, mas era o reflexo do vale. Quando ele joga o cântaro no chão, o barulho do vale é o eco. Bum. Quando eles chegam, eles escutam um barulho ensurdecedor e dizem, é muita gente, vamos morrer. E eles começam a correr de um lado para o outro e começam a matar um ao outro. O rapaz, ó, me mata aqui, porque é melhor morrer na mão de um amigo do que morrer na mão do inimigo. Toma. E eles gritam. E quando eles gritam, o eco da sua voz no vale dá uma impressão que é uma multidão de soldados, mas eram apenas 300, irmão, a guerra é sua, mas a estratégia é de Deus. É Deus quem guerreia nossas batalhas. Pode estar difícil, pode ser impossível aos meus olhos, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àqueles que levantam para a guerra e colocam Deus na frente. Coloque Deus na frente da sua batalha. E você dá um glória a Deus por isso, porque Ele merece. Deus é Deus e Ele quer guerrear por você. Eu concluo aqui essa aula dizendo que, reforçando a minha frase do início, nós estamos em guerra e não venceremos essa guerra de mão beijada. O diabo não brinca de ser diabo. O inimigo quer nos destruir, mas nós não somos vitoriosos. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas bem forte para Jesus, porque Ele merece.